Ok. Gente, lê com calma aí essa primeira aula. Pastor, peraí só um pouquinho, porque sempre que sai a caixa de som está desconectando. Ah, Bota lá muito cá. bem. Vamos continuar então nossa apostila. Vamos estudar agora o outro ponto, que é o Jardim do Éden. Eita, Jardim do Éden. Coisa de Deus, hein? Aula número 2, módulo 1. Jardim do Éden, aula número 2, módulo 1, disciplina 3. Olha, vocês... Peraí, deixa eu pôr aqui a... Vocês estão vendo a apostila aí? Não, né? Não. Pronto. E agora? Sim, Olha, o Jardim sim. do Éden. Tá difícil aqui o mapa, hein? Peraí, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Aqui tá escrito Eridu. Aqui é o Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Aqui fica o Kuwait. O Irã está aqui embaixo. O Kuwait está aqui nessa região. O Iraque, né? O Iraque está aqui embaixo. O Irã está aqui nessa região. Fica por aqui o Jardim do Éden. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá. Eu vou ter mais um mapinha, depois a gente vai explorar mais isso aí. Jardim do Éden. O assunto a respeito do Jardim do Éden é interessante. Tem sido ventilado não apenas no meio judaico-cristão, como também em outras civilizações, algumas delas extintas na história. Nosso objetivo na matéria é evocar o conceito de razoabilidade máxima para que o tema seja assimilado da melhor forma possível. Ou seja, não dá para falar assim a certeza absoluta, mas nós temos a chamada razoabilidade máxima. A gente chega o mais perto do que é ortodoxo, o mais perto do que é original. Nosso objetivo na matéria é esse. O jardim realmente existiu? Ou foi uma poesia? Cremos na Bíblia sem vestígios arqueológicos? Ou nos prendemos aos indícios culturais e arqueológicos deixados por civilizações da época? É uma questão de fé ou ciência? Estas e outras indagações vamos elucidar da melhor maneira possível. Aí uma pergunta aqui, o dicionário, os dinossauros na criação. Os dinossauros da criação. Veja bem, a Bíblia fala em grandes animais, não fala para o dicionário, de dinossauros. Dicionário, dinossauros. Mas, sim, existiram. Os ossos estão aí, pessoal, comprovar que houve uma existência assim, de dinossauros. Embora a Bíblia não fala sobre isso claramente. Mas sim, a gente volta depois nesse assunto aí. Afirmação bíblica. A Bíblia menciona o Jardim do Éden, embora a tradição estudiosa do AT afirme que Moisés teria sido o autor do livro de Gênesis. Há indícios que outras pessoas participaram. Um dos argumentos fortes é que ninguém assume de próprio punho a autoria. Tudo o que sabemos foi que Moisés recebeu os 10 mandamentos, os escreveu às tábuas e o estilo literário muito se assemelha com as falas do próprio. Ele cita o jardim. Depois eu volto aqui nesse mapa. Jesus declara que Moisés foi o autor. É importante salientar que o próprio Senhor Jesus afirmou a autoria, pois em Lucas 24:44 ele diz: E disse-lhes, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Dado a fonte de detalhes ligados à sua biografia, temos a aproximação mais fidedigna, que foi, sim, Moisés quem escreveu grande parte do texto dos outros 4 livros. Por isso, acredita-se que ele também escreveu Gênesis. Tempo e local. A história bíblica registra que Moisés foi criado no Palácio Real do Egito, e naquela época os relatos antigos eram riscados em sistemas cuneiformes, sinais e contos. O cuneiforme, gente, é argila raspada. Eles raspavam na argila para fazer os desenhos, os hieróglifos, né? Ou até as letras, no caso dos fenícios também. E sumerianos também, e mesopotâmicos. Moisés provavelmente teria ouvido muitas coisas sobre a criação do mundo, e os relatos por povos contemporâneos
E esses fatos, por exemplo, o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um grande estadista do tempo de Abraão ainda, né? Era conhecido no Egito, e Moisés recebeu toda a instrução para ser um rei. Então, Moisés fez algumas inserções, ele sabia muita coisa, não podemos duvidar disso, que Moisés conhecia, na época, as civilizações. Ele fora criado no palácio, né, lá de Faraó. Os registros. Alguns registros bíblicos sugerem outras participações, pois tais pessoas sabiam sobre a criação e tinham Moisés como relator. Veja Josué 8:24, Salmo 103:7. Algumas outras sugestões, por exemplo, no tempo do rei Josias, o livro já existia, porém abandonado. Tanto é que, segundo o relato bíblico, o sumo sacerdote, né, o Ilquias, encontra e leva até o escrivão. E aí nós temos, depois eu volto aqui nesse mapa aqui. Aí nós temos uma acusação de plágio, né, de Moisés. Uma parte da comunidade científica tem que ser, né, é sempre assim, em sua saga de tentar desqualificar a Bíblia, comete o erro de afirmar que Moisés teria escrito um plágio, uma vez que as civilizações sumerianas e acadianas já relatavam os registros do Éden. Então, veja bem, o fato de Moisés relatar, ele está trazendo uma época em que, naquela época, viviam também ali pessoas. Então, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, tiveram filhos e filhas, criaram as comunidades. E as histórias eram passadas de pai para filho e vinham também com contos, né, de lendas. O pessoal aumenta um ponto, conta um. Por isso que Deus dá a Moisés a revelação, para que seja coisa exata, para que se evite esses contos aí que nós vamos ver aí com os sumerianos, que é a Suméria ali, que é o sul, onde nasceu Abraão, a Mesopotâmia, aquela parte hoje que tem o Iraque, o Irã, ali naquela região do Kuwait, né? E então Deus dá a Moisés a revelação para que ninguém possa aumentar ou criar coisa que não existiu. Vamos à refutação. Primeiro, os registros pós-diluvianos apenas corroboram o que Moisés escreveu. Isso dá mais consistência na eternidade bíblica. Então, se Moisés está falando o que outras culturas falam, isso acaba por reforçar. B. Segundo, todos os registros dão ideia do politeísmo e enoteísmo. O politeísmo, gente, é quando se crê em vários deuses. Enoteísmo é quando se crê num Deus maior e a deuses menores. Então tem um Deus, o Egito era enoteísta, ele tinha um Amon-Ra, mas tinha Horus, tinha Ísis, Osíris, outros deuses. Então é enoteísmo, tá? Moisés sustenta o tempo todo sua concentração no monoteísmo, que é um Deus só, que é o nosso caso, o que dá muita substância para que ele teria sido criado no Egito enoteísta, e assim revela o fato de ter tido uma real revelação do Deus único. Está aí. 3, ou C, a riqueza de detalhes que Moisés coloca como exemplo, locais geográficos, genealogias. Então, olha só, a riqueza que ele coloca, olha, o local geográfico, as genealogias, as épocas de tempo, jamais os outros povos relataram em seus registros, precisamente, com precisão. Todos eles ficavam no campo da confusão semântica e insinuações. Moisés, porém, mostra detalhes preciosos jamais encontrados em outros escritos. Por exemplo, enquanto os tablets sumerianos mencionavam lá vem o homem-chuva, a Bíblia diz o nome de Noé, traz detalhes da arca e sua construção local. Não era preciso essa refutação para quem por fé crer na revelação de um Deus criador. No entanto, é bom refutar a altura da academia para a elucidação e desmistifique os achismos, né? E tendências de desconstrução de algo patente e latente. Agora, onde fica o Jardim do Éden? Onde é que ficava, né? O local é mencionado na Bíblia como palco da criação do homem e da mulher. Em hebraico, translitera-se como Gan Eden. Foi lá que em Gênesis capítulo 2, 3, aconteceu a trama que abalou para sempre a raça humana. O famoso episódio de Adão e Eva. Nos achados acadianos, um termo aparece como Edinu,
semanticamente aproxima de Éden, ou Acádia, Suméria, enfim. A Mesopotâmia fica em uma das regiões mais aproximadas da indicação bíblica. Na narrativa bíblica ainda temos o Gion e o Pison. O estranho hoje é que, após mutações geomorfológicas, como a era glacial, que coincide com o dilúvio, os dois rios descem o Golfo Pérsico. Porém, a ideia bíblica era que os quatro desciam e saíam do Éden. Portanto, um fenômeno elevou o que era abaixo. Isso corrobora o fato que o Éden, ou o local, pelo menos, sofreu mutações físicas, pois onde a cabeça do Golfo foi encontrado pelo satélite espacial da NASA em 1971, dois leitos de rios no profundo fossificados. Ainda assim, os antigos chamam o local de Wadi Biran, que traduzido é umbigo, olha só, umbigo dos rios. A Bíblia fala em Gênesis que do meio do jardim saíam 4 rios. Aí, umbigo, tá vendo umbigo? E a Bíblia diz que havia um rio no qual saíam os 4. Seria este umbigo? Interessante é que nas proximidades da geografia mencionada na Bíblia, os sumérios chamam a localidade de Edim. E o fato ainda mais curioso é que todos esses termos, em todas essas línguas, pendem para jardim ou avermelhado. Há outras variantes como planície, terra, estepe também. No século II a.C., a Septuaginta traduziu a palavra gan, do hebraico jardim, para a palavra grego paradeisos, paraíso. Por isso que na tradição grega o jardim aparece na tradução bíblica como paraíso. Na indicação bíblica atual mapa, ainda existe 2 dos 4 rios citados na Bíblia, o Tigre e o Eufrates. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês para a gente bater um papo. Aliás, deixa eu primeiro mostrar aqui o Éden para vocês. Eu já tentei ir lá nesse lugar, mas não consigo chegar. A ONU não deixa. Vou viajar dia 14 para lá. Vamos tentar de novo. Tá vendo aqui? É porque está meio apagado aí. Mas olha só. O Éden ficava aqui. Essa parte. Vocês conseguem ver o cursor aqui quando eu passo aqui o cursor? Levanta a mão, você consegue ver o cursor? Consegue? Não? Sim. Assim, ok. Olha, essa parte aqui é o Golfo Pérsico. O Éden ficava nessa região aqui. Quer dizer, essa região aqui. Olha aqui, ó. Daqui sai o Tigre e o Eufrates. Aqui embaixo tem 2 leitos de rios fosseificados, que a NASA descobriu em 1971. Isso não é agora, não. Já faz tempo. Vou pegar outro mapinha aqui. Olha, esse aqui é a parte do Eufrates. Uma parte do Eufrates que passa aí. Deixa eu pegar outro mapa aqui em cima. Aqui. Olha lá. Aqui é o Golfo Pérsico. Essa aqui, ó, escrito Elam, Assur, Acade, Sinaí, isso aqui é o local antigo, tá? Hoje, onde é Elam, Acade, Assur, aqui, ó, essa parte é Irã, Irã, Iraque, Kuwait. Eu tive aqui perto, eu não consegui chegar lá. O meu sonho é chegar aqui, ó, na parte que é o Éden, mas não consegue chegar. Aqui está a Torre de Babel. Olha, vindo para cá, você tem o deserto do Saara. Aí você tem aqui o Egito, ó. Você tem aqui Israel. Eu vou estar chegando aqui, ó, dia 14. Aqui, dia 14. Eu vou ficar aqui, não, dia 2, chegando por aqui. Eu já cheguei a viajar até aqui, ó. Eu não consegui entrar ali. O meu sonho é conhecer o local do Éden. Deixa eu ver se outro mapa está melhor aqui. Espera um pouquinho só. Mas acho que já entenderam aí, né? Já pegaram aí. Aqui, ó, Golfo do Pérsico aqui. O Éden é por aqui. O Éden é por aqui. Aqui nasceu Abraão, que seria hoje os curdos, na parte ali mais perto do Iraque. Então, preste bem atenção. O Éden, não existe mais o Éden. Quer dizer, ele existe. Deus o escondeu. Deus o escondeu. O livro de Judas fala de alguns demônios que estão presos para o último dia. São piores que Satanás. Mas depois do milênio. Isso é escatologia. O Éden, hoje, não é mais o Éden. Lá o local chama-se Wadi Biran. O Wadi Biran
significa umbigo dos rios. A ONU não, a NASA fez uma chamada, um rastreio subterrâneo e encontrou 2 rios fosseificados embaixo. Seria o Pison, seria o Gion, porque dali continua o Eufrates e o Tigre, que existe até hoje. E a Bíblia fala que havia um rio que dele saía 4. Nesse caso, não seria um umbigo. E na região que está o Éden, quando eu falo que quero ir lá, é um sonho, só falta ir lá agora. Mesmo assim, você não consegue chegar até lá. Hoje o local lá é uma ilhota. Ele tem uma fumaça o dia inteiro. É um pântano intransponível. Ninguém consegue chegar lá. E se chegar, se enrosca e não sai mais. É um local pantanoso, estranho, esquisito ali. Ali era o local. Então, em geografia, você tem que entender 2 coisas, tá? Espaço geográfico e território e paisagem geográfica. O espaço geográfico é o mesmo. Paisagem geográfica mudou, porque Deus tirou o Éden. A palavra jardim vem para nós pela Septuaginta como paraíso. E Paulo fala que esteve no paraíso. E Jesus comenta que o ladrão vai com ele para o paraíso. Será que depois que a gente morre, a gente fica um pouco no paraíso para depois do trono branco da eternidade ser, né, o outro local que Deus vai preparar, que seria, alguns falam que a terra que foi transformada e tal, que isso aí é outro assunto, mas o paraíso está lá. Preste bem atenção que é um jardim. Jesus também é tentado num jardim. Por isso que essa briga espiritual entre Israel e aquela região dos árabes ali hoje. Porque no Éden o diabo venceu. No Getsêmani Jesus venceu. No Éden o pecado reinou. No Getsêmani o pecado foi pisado. No Éden pecou o último Adão, o primeiro Adão. No Getsêmani venceu o último Adão. No Éden entrou o pecado no mundo. No Getsêmani entrou a salvação. Glória a Deus. Por isso que São Lucas diz, no verso 44, capítulo 22, o sangue de Jesus caía até o chão. Por quê? O chão é terra. Terra é Adama. Adão é Adão, é terra. Então, o sangue do último Adão caía no chão para buscar o primeiro Adão que havia caído. Era a restauração da humanidade, quando o sangue caía no chão, buscando o último Adão, o primeiro Adão. Do Éden, do Getsêmani, vem o jardim do sepulcro. É outro jardim. Olha aí, sempre um jardim. Lá no sepulcro, Jesus morre, mas vence. Morre, mas ressuscita. Morre, mas se levanta. Morre, mas vence a morte. Morre, mas prevalece no jardim. Olha aí, vai fazendo aí a mudança. A mesma coisa, nós vamos entrar em Torre de Babel. Então não vou adiantar isso aqui não, vamos segurar um pouquinho. O Éden existiu, é bíblico, a localidade dele, o espaço geográfico ainda existe, não a paisagem que mudou porque ele foi retirado de lá. E aí você vê a ideia do Éden sendo concretizada daquela forma. Para combater aqueles que negam a própria NASA, você pode encontrar inclusive esse documentário aí na internet. Só tenham cuidado com o Google, tá? O Google não é confiável. Tem outros sites, vai no site da NASA, vai no Scrub, outros sites que o Google tem muita coisa, muita viagem pela maionese do Google aí, né? Então, mas o Éden é bíblico, existiu, o espaço geográfico está lá, não tem mais a paisagem. Ali os rios estão fosseificados como o satélite colocou, e ali está o umbigo dos rios, da onde saía. A Bíblia fala que Deus tinha o jardim do Éden e tinha o Éden. Aliás, o Éden e o jardim do Éden. Note que o homem foi criado, o homem foi criado fora do jardim. Capítulo 2. Deus pega o homem e joga dentro do jardim. Eva foi criada dentro do jardim. Eva
não tinha noção do mundo lá fora. O Adão, ele foi criado na selva, ele nasceu na selva. Por isso que o homem é isso aí, ó. O homem é esse cara rústico aí, feio, né? Rústico. O homem é bruto, é isso aí. O homem foi criado na selva. A mulher delicada foi criada no jardim. O Jardim do Éden era um residencial. Primeiro condomínio fechado na Bíblia. Residencial, Jardim do Éden. Tinha até uma guarita. A Bíblia fala que os anjos ficaram com a espada desembainhada, né? Protegendo o caminho, né? Tinha pomar, tinha rio. Era um senhor condomínio residencial, Jardim do Éden. Até que apareceu uma vizinha. A vizinha era a serpente. Cuidado com a vizinha. E a vizinha atrapalhou todo o problema aí, colocando minhoca na cabeça de Eva, né? E olha o que deu. E aí aconteceu. Então, o Jardim do Éden, ele existiu, é bíblico, e você vê aí os relatos da própria pesquisa, e isso tem toda essa adesão de jardins, de acontecimentos, de mutação na palavra de Deus. Ok. Pode falar alguém, se quiser comentar uma coisa aí, vamos colocar aí. Deixa eu ver aqui no grupo. Glória a Deus. Oi. Pastor Eliseu, Oi. Kennedy quer fazer um comentário, ele vai fazer por aqui mesmo, tá certo? Pode. Boa noite, professor. Eu gostaria de fazer um comentário assim, sobre um ponto meu, assim, só para compartilhar com a questão da questão do Éden e da questão do pecado. Eu conheço alguns dos pontos babilônicos, né? O ponto babilônico que eu conheço é o Elixir e o Éter Gilgamesh. E uma das coisas que eu acho interessante, que também é a questão do jardim, é que lá, da mesma maneira, o homem também ele cai, né? No caso, no Gilgamesh é o Enkidu, ele sai do jardim e logo ele perde a seu contato com a natureza, com a natureza. Na Bíblia, a gente tem essa questão também. Então, eu estou aqui conjecturando sobre a questão de que o pecado, ele é o ponto de ruptura entre o homem dentro da natureza e como ser humano. Porque a partir do momento quando o homem tem um pecado, né, assim, quando o homem tem um pecado, ele começa a despertar uma consciência moral. E essa consciência moral é a base da nossa coletividade que nos denomina como humano. O ser humano ele não pode viver ou ser um ser humano sem pecar. Aí eu gostaria de fazer essa questão de que, todas as vezes, esse jardim, nessa questão, você fala sobre a questão do homem se desprender da natureza e agora ele passa a ser um corruptor. Eu também vi sobre a questão do livro 19 que tem essa questão. Para você, assim, se tem algum sentido sobre essa questão do pecado, agora o cristianismo como um ato que corrompe a natureza e que deturpa ela, e isso é o que nos torna, como, por exemplo, um ser humano na sua coletividade. Olha, se eu conseguir entender, o som está falhando, eu perdi algumas palavras. Quando você perde uma palavra, pode perder o contexto da pergunta. Depois refaz a pergunta no grupo, que fica mais nítido. Se eu entendi, Kennedy, o pecado do Éden teve influência direta na natureza, é isso? Ele mudou, ele afetou a natureza? Essa que é a ideia, não? É isso a pergunta? Então, essa pergunta, eu posso te levar para o versículo que fala, quando Deus fala para Adão, por causa do teu pecado, a terra produzirá espinhos e abrolhos. A questão dos espinhos e abrolhos significava que diretamente, como o ser humano é a coroa da criação, ou coroa não, é a peça principal da criação, automaticamente afetaria todo o processo no mundo e traria o pecado. Você veja aí a natureza em si, quantas coisas acontecem, os animais selvagens e a ira e por aí afora. Lembrando que quando Jesus, lá em João, capítulo 1, ele diz, João,
ele é o verbo de toda a criação, sem ele nada do que foi feito se fez, então Jesus ele é a coroa da criação. Mas naquele dia bateram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Esses espinhos da coroa, eles remetem aos espinhos de Adão. Quando o Senhor falou, por causa do teu pecado, a terra produzirá espinhos e abrolho. Quando o sangue de Jesus molha os espinhos da cruz, está profetizando a restauração da natureza. Aí eu te levo para Romanos, quando fala que a terra sofre e geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Portanto, quando Cristo morre na cruz e o sangue dele verte, ou quando o sangue dele molha a coroa, está respondendo ao gemido da natureza. Isso nos leva para Apocalipse 21. Eis que vejo novos céus e nova terra, porque os primeiros se haviam passado. Ou seja, quando o sangue de Jesus molha o espinho, está trazendo de volta a natureza redimida, restaurada pelo sacrifício vicário. Então, é tudo uma cortina de retalhos que vai se formando em torno da temática. Sim, a resposta é sim. O pecado do homem afetou, sim, a natureza, segundo Deus falou. Mas o sangue de Cristo veio e molhou os espinhos, e segundo o Apocalipse, ele foi restaurado ou restaurou a nossa natureza. Amém. Ô, Kennedy, se não foi essa a ideia da pergunta, me passa depois no grupo lá, se não foi essa a ideia, viu? Professor, boa noite, Jadson. Está me ouvindo? Vai. Boa noite, professor. Jadson, está me ouvindo? Tô. Professor, minha pergunta é mais uma curiosidade a respeito de o porquê que às vezes dá a impressão que Satanás tem tanta liberdade para agir naquilo que é de Deus. Exemplo, o senhor falou como que no jardim havia um anjo com uma espada protegendo, banhada e tal. E mesmo assim ele vai lá e acaba tentando Eva e traz Adão também como consequência. Lá na frente, a gente vê também ele com Cristo, isso já no Novo Testamento, né, tentando a Cristo. E a minha curiosidade é exatamente essa, porque ele tem talvez essa liberdade para atuar, agir naquilo que para a gente cristão não era para ele ter tanta audácia. Muito bem. Eu vou até mais. Jackson, né? Isso. Eu vou até mais longe. Por que o diabo chegou tão perto de Eva? Se o jardim era o jardim de Deus. Fala que é jardim de Deus lá, né? Por que ele chegou tão perto? Se você pegar o versículo dentro da exegese, a palavra que aparece para jardim é narras, que significa jardim particular. É como se você tivesse o seu jardim na sua casa. A Bíblia fala que o inimigo está ao derredor e não ao redor. Quando você vê a palavra serpente lá na Bíblia, no contexto do aramaico original, vem como animal sibilar. O animal sibilar é aquele que produz, é uma serpente, é uma cobra que produz, produz som de vaca, som de bezerro, ela produz som. A ideia que dá é que o inimigo não está do lado de Eva. Ele está um local meio longe, mas ele consegue se comunicar. O que acontece, Jacques, é que Deus não podia vedar nem o mal e nem o bem de se entrelaçar. A Bíblia fala que um dia, lá quando os anjos se apresentaram, o Satanás veio no meio se apresentar também. Ué, mas como é isso? Acontece porque Deus é justo, ele permite, mas junto com isso, ele dá o poder de escapar. Eva poderia ter dito não, porque Eva tinha a impecabilidade. Nós temos a pecaminosidade. Impecabilidade é o poder de pecar, mas sem querer pecar. A pecaminosidade é o poder de pecar querendo pecar. A gente corre do pecado. Por isso que a santidade é isso aqui, ó, né? Eva tinha impecabilidade. Ela estava inclinada à santidade. Nós temos a pecaminosidade, temos que voltar à santidade. Então, o diabo, ele é muito, como você falou, audacioso, né? Ele chega perto, veja bem,
Ele chegou, ele entrou em Pedro para falar com Jesus. Ele foi lá ele foi lá, se Lucas capítulo 4, ele foi lá no deserto e conversou com Jesus pessoalmente. Olha a cara de pau. Cara de pau, o diabo é cara de pau. Ele chegou lá e disse: olha, se você me adorar, te darei os reinos. Olha, se você fizer isso, querendo cantar Jesus, tudo bem que o diabo é bacharel em teologia, mas Jesus é PhD, né? Só respondeu na palavra para ele. Então, ô Jade, é isso mesmo. O diabo, ele se aproxima dessa forma, ele tem essa audácia e tal ao derredor, mas glória a Deus que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Deus permite até uma certa altura, mas você tem poder de repreendê-lo, de mandá-lo embora, até porque é bom que ele veja o poder de Deus que está na sua vida. Infelizmente, Eva não fez isso. Eva foi levada pelo conto, né? E acabou prejudicando a humanidade. Amém? Inclusive, a Bíblia fala assim, ó, resistir o diabo, ele fugirá de vós, né? Pode ir lá, pode continuar, desculpa. Sim, desculpa aqui, só interrompendo, mas deixa eu responder um pouco a pergunta do irmão aqui. Uma vez eu estudando sobre isso também, e a verdade é que Deus, ele sempre nos deu liberdade para escolher entre o bem e o mal. Por isso que o diabo tem essa autonomia de sempre estar tentando, como você mesmo disse. O próprio Jesus foi tentado também. Mas Deus queria e quer ser escolhido por nós todos os dias. Então, cabe a nós escolhermos a Ele. E se a gente quer escolher Ele, nós temos que lutar justamente contra essas forças malignas. Aí é mais ou menos. Exato. É isso aí. Mas é justamente, estou dizendo isso. Ele tem essa liberdade. Isso. E João fala assim, ó, filhinhos, a palavra de Deus está em vós e vós tendes vencido o maligno. Outro texto fala assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então é assim, deixa ele vir. Tá, vai dar certinho para ele, viu? Tá na medida para ele. Glória a Deus. Amém? Vamos. Acho que terminou aí, né? Vamos ao intervalo para a próxima aula, então. Eu vou terminar aqui para a gente voltar para a próxima aula. Tá certo? Lucas, pastor, ainda tem tempo para mais uma pergunta? Tem. Lucas quer fazer uma pergunta. Pastor, boa noite. Boa noite. Paz, olha, eu estava numa aula, na minha época de ensino médio ainda, estava numa aula de filosofia, e a gente acabou entrando nesse assunto do Jardim do Éden, né? O professor, ele falou justamente que o Jardim do Éden, ele não existe, ou não existiu no caso, porque é uma alegoria bíblica, alguma coisa assim. Ele acabou não explicando direito e eu fiquei sem entender, sempre tive essa dúvida. Eu queria que o senhor explicasse essa diferença que a filosofia faz aí. Então, eu coloquei esse texto aí na apostila. O que a filosofia diz? A filosofia e a academia, eles chamam o Éden de uma epopeia, de um poema. Eles falam que Moisés plagiou Gilgamesh, Astasis, os tablets sumerianos, porque são, na época em que o Éden existiu, como eu falei, Adão teve filhos e filhas e se espalharam pelo mundo, eles contavam as coisas que o pai falou de filho e escreviam. Só que não era Moisés, era o pessoal das populações, das civilizações que estavam naquela época. Os acadianos, que já não existem mais, os sumerianos, os mesopotâmicos, os babilônicos, os açorianos, todos eles tinham seus contos. O que acontece? Quando Deus dá a Moisés a revelação, ele dá nome, ele dá local, que é geografia, ele dá o evento e dá o personagem, dá datas também, coisa que os outros não fazem. Então a filosofia, ela se ocupa, né, e desconstruir o que a Bíblia diz. É porque eles não veem a Bíblia como nós vemos. Nós a aceitamos por fé. Entendemos que Deus realmente falou com Moisés.
É uma questão deles querer aceitar ou não. A gente aceita, eles não. Mas pergunta para eles se o Gilgamesh, o Artaxerxes, esses contos sumerianos, se eles trazem relatos tão específicos como Moisés traz, gente, com datas, personagens, os nomes, os locais, os eventos detalhados, né? Então, eles não querem reconhecer, mas está na Bíblia, está explícito aí. Leia de novo aí a lição, que eu tenho uma parte que eu dedico sobre isso. Inclusive, espera aí, na próxima aula, acho que é o dilúvio, ou a Torre de Babel, vai ter uma próxima aula que eu vou explicar melhor isso aí. Vai ficar melhor ainda para você entender. Amém? Ok. Vamos ao intervalo para a última aula, então, gente. Já são... Oi. Quanto tempo para voltar? Então, aqui me dá 6 minutos, 7, é por aí. Tá bom? Ok. Tá bom. Pronto.